Boa noite, pessoal. Fechando esse sabadão com vocês, nesse nosso último editorial, a gente traz uma matéria que corrobora ainda mais com a desmoralização das forças militares ante ao governo federal. Pois é, e tem a ver com o CPMI. Olha só o que traz essa matéria aqui do Terra Brasil Notícias. Essa é a fonte, Terra Brasil. Bomba, CPMI deve convocar General Freire Gomes, do Lula, General Paulo Sérgio, mesmo contra o Ministério da Defesa. Vão desmoralizar o Exército Brasileiro de vez. E efetivamente, hoje, há muitas críticas. Uma última pesquisa que foi liberada diz que a popularidade do Exército cai cada vez mais. As redes sociais do Exército tiveram que ser desativados os comentários porque o povo já não está mais com muito carinho em relação aos membros do Exército Brasileiro. E outrora, o Exército que teve ao lado de Jair Messias Bolsonaro, hoje bate continência para o Lula e muita gente critica isso. Olha só o que essa matéria fala. Apesar de uma forte pressão das Forças Armadas, a CPI mista dos atos golpistas prepara para convocar um desses três generais para depor. Os ex-ministros da Defesa Freire Gomes, do Lula, e Paulo Sérgio Nogueira, que era da época do Bolsonaro ainda, ou Gustavo Henrique Dutra, o ex-chefe do Comando Militar do Lula, que estava no Planalto durante o 8 de janeiro, pessoal. O Exército avalia a convocação como um assunto delicado, que causa mal-estar. O chefe do Estado-Maior do Exército, que é o general Fernando Soares Silva, já disse em conversas com integrantes da CPI que esses depoimentos serviriam para desmoralizar o Exército. E efetivamente, pessoal, a gente tem que falar em pratos limpos qual é a percepção que a sociedade vem tendo do Exército. Os últimos depoimentos que tiveram de militares no Exército deixaram a desejar. Os constantes ataques que a imprensa e a mídia faz, principalmente com integrantes do Exército, que são aliados do Bolsonaro, como é o caso do Mauro Cid, do pai dele, cada vez mais o Exército vem sofrendo uma avalanche de ataques e sendo desmoralizado cada vez mais. O Múcio, que é o líder do Exército, ou seja, ele é o ministro que tem o comando do Exército sob ele, está desmoralizado por extremo. O Flávio Dino desmoralizou ele ao dizer que a PF não vai entregar o tal pedido do hacker, os nomes que o hacker informou. Ou seja, eles são ministros do mesmo governo e não dialogam entre si, chegando ao ponto do Múcio, que é o ministro da Defesa, ter que recorrer ao STF para poder ter acesso aí aos nomes, não é nem a imagem, nada disso, ao nome de quem o hacker Delgatti fala que acompanhou naquela questão que foi feito o depoimento na CPMI. Então, assim, realmente uma coisa absurda, né? Vamos partir para outra matéria agora, que a gente precisa fazer uma análise mais concisa sobre isso. Essa matéria aqui é do Brasil 247, esse jornal é de esquerda, mas o assunto aqui é tão grave, que eu quis pegar justamente, proposital pegar um site de esquerda para ninguém falar que tem favoritismo ou tem pendência aqui, tô pendente para um lado. Eu tô aqui para falar a verdade. E olha só, matéria diz o seguinte: autodeclarado presidente do Comitê Europeu da OTAN faz ataques a Lula e ameaça o Brasil com o separatismo. Vamos entender o seguinte: o governo Lula está tendo um alinhamento ideológico totalmente canhoto, ou seja, um alinhamento ideológico com ditaduras, com seres que não têm uma democracia plena. Essa última agora do BRICS, de aceitar o Irã e outros países. O Irã é uma ditadura que assassina pessoas, que faz coisas absurdas. Então, assim, não faz sentido o governo querer se juntar a esse tipo de gente. E aí, o austríaco Günter Fehling se apresenta como presidente do europeu da OTAN lá no Twitter, né, no X, agora chama X, no lugar do Twitter, e ele falou em desmantelamento de todos os membros do BRICS.
que hoje é a percepção do mundo ao ver o Lula juntando-se com Xi Jinping, com o russo Vladimir Putin, que já era no BRICS, né? Mas agora abrindo as portas para outras ditaduras anti-Ocidente e anti-imperialismo, como eles dizem. Vê o Lula se alinhando com esse grupo para tentar atacar economicamente o próprio Ocidente, para atacar os Estados Unidos, atacar a União Europeia, e isso aí pode trazer impactos desastrosos para o Brasil, porque vamos lembrar que o Brasil não é uma economia como a da China. O Brasil não tem a estrutura que a China tem. O economista austríaco Günter Fehling, que se apresenta no X ou X, né, antigo Twitter, como presidente do Comitê Europeu da OTAN, reagiu com ameaças à ampliação do BRICS, que além do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, passará a abrigar a partir de 2024. A Argentina, que ultimamente está um país caótico, vocês viram o que está acontecendo na Argentina, saques, coisas absurdas. A Arábia Saudita, que não se pode dizer nem de longe um país democrático, nem um país que respeita os direitos humanos. O Egito, Emirados Árabes, idem, a Etiópia e o Irã. O Irã, que esse aqui é uma ditadura declarada, né, pessoal? Aqui a situação é grave. Com os novos membros do BRIC, passará a controlar maior produção de petróleo, gás natural e de alimentos no mundo. Ou seja, a preocupação da União Europeia é que eles comecem a fazer chantagem, porque realmente são grandes produtores de grãos, petróleo, e aí eles pensam em retaliação econômica. O Fehling pregou o desmantelamento do Brasil, incitando o separatismo de regiões do país. Em específico aqui, ele fala que a região sul, sudeste, centro-oeste deveria separar do Brasil para se tornar um país independente. Ele ainda fez um ataque reto ao presidente Lula, chamando-o de corrupto. Após essa cúpula do BRICS, começo a me perguntar se o socialista corrupto Lula não é a esperança do mundo livre, mas sim conduzirá o Brasil na mesma direção que Rússia, China e Irã. Deixo bem claro que, se você, Lula, se juntar ao eixo hostil do genocídio, eu irei pedir pela desmantelação do Brasil. E essa é a visão, infelizmente, que o Lula já vem passando para o mundo, sabe? Uma visão não democrática, ou seja, da democracia relativa. E isso é muito perigoso para um país como o nosso, que sempre teve um povo muito ordeiro, um povo muito feliz, e agora passa essa imagem de um povo, de um país que não respeita os direitos humanos, que não respeita a democracia, e essa resposta aqui do Günter Fehling é preocupante demais, e a gente pode, inclusive, ter retaliações econômicas com isso aqui, viu? Vamos lá, vamos falar de Michele Bolsonaro e também do Bolsonaro. Olha só, a Michele Bolsonaro teve um discurso que aconteceu hoje, agora há pouco, e ela ironizou toda essa investigação que está acontecendo sobre as vendas das joias. E aí ela falou o seguinte, e chamou a atenção a desenvoltura que ela passou a ter depois que o PL deu mais poder a ela como presidente do PL Mulher. E ela vem tentando se despontar com toda certeza, talvez para ser até um nome aí presidenciável, o que meio que foi descartado pelo PL, né? Provavelmente ela virá como senadora ou algo nesse sentido, se não houver o mesmo destino do Bolsonaro, torná-la inelegível, né? Sabe como que o sistema funciona. Mas eu achei interessante ela falando o seguinte, olha, não sou mais aquela mulher frágil, aquela mulher que ficava chorando pelos cantos quando a mídia me atacava. E ela falou o seguinte, olha, tem gente que é tapado, fica atacando a gente e onde a gente chega pergunta, onde estão as joias? E ela respondeu, olha, as joias estão na Caixa Econômica Federal. Foi tudo entregue, está tudo entregue. É só conferir. Mas já que vocês estão pedindo muitas joias, estão falando muito das joias, eu vou pegar os limões e fazer uma limonada. E aí ela falou que vai formar ou criar uma empresa chamada Mi Joias, Joias da Michele, e vai começar a comercializar e vai aproveitar tudo isso e vai
capitalizar em cima. E aí mostra que ela está amadurecendo, está sabendo aproveitar bem isso. Alguns criticaram, dizendo que ela está querendo ganhar dinheiro às custas da política, outros falaram que ela está certa. Eu, no caso dela, eu não faria diferente. Eu aproveitaria, tá? Mas, enfim, vamos lá, tem mais matéria. O Zanin. A surpresa do ano se chama Cristiano Zanin. Olha só, o Alexandre Freitas, que é deputado, ele fez uma ironia aqui. Aproveitando uma matéria do O Antagonista, que ele publicou aqui, que diz o seguinte: um desempate de Zanin, o STF reforça revistas antidrogas. Olha só. Mas capaz, meu povo, será que miraram na impunidade e acertaram na direita? Vamos acompanhar, mas por enquanto continua que tá bom. Ou seja, o Zanin deu voto contrário em relação à liberação das drogas, deu voto agora dando poder à Guarda Municipal para que ela possa investigar a questão de drogas, né, fazer abordagem na busca ativa de drogas. Ele deu aquele voto também para não equiparar a comunidade LGBTQIA+, ao crime de homofobia, e ele está sendo massacrado. Daqui a pouco, capaz que vão achar joias com o Zanin, porque daqui a pouco o cartão de vacina ou alguma coisa nesse sentido. Porque o Zanin está sendo mais de direita do que de direita que o Bolsonaro colocou lá. E aí o Ale Freitas faz essa ironia aqui e coloca o seguinte: com o voto de desempate de Zanin, a Guarda Municipal tem reforçado a sua função de órgão de segurança pública. Um grande passo para que futuramente a Guarda deixe de perseguir camelôs e motoristas por aplicativo e passe a atuar onde realmente interessa, no combate a pequenos delitos do dia a dia, como roubo e furto. E é isso aí. Realmente, o Zanin foi uma surpresa, ou está sendo, né? Esperamos que continue assim, uma surpresa aí que pegou muita gente que não imaginava, e eu tenho que dar o braço a torcer. Eu mesmo fui um crítico ferrenho do Zanin. É como disse, miraram na impunidade. Então, na minha visão, era o advogado do Lula, ia colocar lá, e ele só ia fazer o que o Lula queria. Lê do engano, ele mostrou que é independente, e aí a grande crítica era qual é a postura, o que pensa o Zanin, o que ele acha da vida, qual a visão de mundo dele. Ele é um capitalista, ele é um cara de direita, ele realmente é evangélico, porque ele se apresentou como alguém evangélico. Realmente ele é contra as drogas, e ele se mostrou coerente a isso. Realmente ele já deu 2 votos contra as drogas, enfim. Tá? O pessoal tá pagando para ver ainda o que vem a mais aí, mas parece que não tá agradando muito a galera do PT. E se não tá agradando muito, já me agrada, tá certo? Vamos lá. O Lula fez uma postagem em seu Twitter oficial e tomou um check do Twitter, tá? Ou X, né? O X de hoje. É o seguinte, ele falou que... Eu vou ler para vocês, que é melhor. Eu quero discutir como o país do tamanho do Brasil não tem voos diretos para o continente africano. Quando eu voltar para o Brasil, vou conversar com as companhias aéreas, com os ministérios dos portos e aeroportos. Vamos buscar soluções para esse problema. E aí veio o check, né? O Twitter veio e deu uma resposta, um cheque sobre fake news no que o Lula falou e deu a resposta. Na verdade, existem voos diretos saindo do Brasil para o continente africano, ou seja, o Lula mentiu para a Etiópia e citou aqui o link da passagem para quem quiser comprar passagem para a Etiópia e para Angola, voo direto também no Skyscanner, o link aqui para você poder comprar a passagem, ou seja, mostrou que foi uma fake news, um check, e aí, enfim, né? Será que vai responder por a fake news? Ou só o Bolsonaro que não pode espalhar meme, né? Enfim, a gente vai pagar para ver, né? Ok, pessoal, mais uma matéria para vocês, matéria do Terra Brasil Notícias. Ministros de Lula torcem por prisão de Bolsonaro. Isso aqui não é novidade para ninguém. Eu venho há muito tempo falando para vocês que o foco deles é a prisão de Bolsonaro e vem trabalhando para que isso entre na cabeça das pessoas. É uma estratégia antiga. Você fala muito de um ponto para que esse ponto se torne comum. Ou seja, você pega algo,
coloca muito na mídia e isso se torna comum. E quando se torna comum, mesmo que não seja moral ou correto, eles tentam aplicar. É o que eles falam em relação à prisão do Bolsonaro. Só que não estão com muita coragem de fazer isso, porque tem medo de uma revolta da população, tem medo de que o povo vá para as ruas caso aconteça uma prisão do ex-presidente Bolsonaro. Enfim, o que você acha sobre isso? O que você acha que o povo faria no caso de uma prisão do Bolsonaro? Você acha que o povo iria para as ruas? Seria uma retomada das manifestações, dos movimentos? O que você pensa sobre isso? Coloca no comentário aí, que é importante para mim, tá bom? Ó, vamos lá, mais uma matéria aqui para a gente encerrar aqui esse sabadão abençoado. Olha só esse caso aqui. A Renata Barreto que publicou, mas essa matéria eu vi em outros jornais também, tá? Que foram publicados. O BNDES indica Aniele Franco para conselho da empresa Tupi. Além disso, e aqui eu vou fazer uma leitura aqui do que a Renata Barreto escreveu para vocês. Aniele Franco, irmã de Marielle, e Carlos Lupe, que é do PDT, o líder do PDT, serão os novos conselheiros da metalúrgica Tupi 3, indicado pelo BNDES, que possui 28,1% da empresa. O salário, pasmem, gente, pode chegar a 1 milhão por ano. Isso, 1 milhão por ano para os presidentes e conselheiros da metalúrgica. E aí é onde eu falo, é uma aberração você manter as tais estatais, porque é para companheirismo. Governança corporativa bacana, é o que a Renata Barreto fala. A Aniele é jornalista, mestre em relações éticos raciais. Parabéns, tem uma boa formação. E o Lupe é administrador, político de carreira e foi ministro do Trabalho. Também tem uma boa formação, administrador. Mas experiência esses dois têm para atuar no conselho de uma grande empresa de metalurgia? Qual a aptidão, qual a experiência anterior que eles têm? Empresa com significativa participação no Estado, é isso aí. É por isso que a gente briga e pede a privatização, porque no privado visa-se o lucro, a competência e a eficiência. No público é bancar os companheiros. E aí, quem banca isso somos nós. Salário de quase 1 milhão por ano para cada um. E é você que me assiste, e sou eu, que vamos pagar por toda essa brincadeira, tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado. Um sábado abençoado, final de sábado abençoado. Durma bem. Amanhã, 9 horas da manhã, domingão, eu tô aqui com vocês de novo. Pessoal, vocês viram que nos vídeos de hoje eu não mostrei muita cara, né? Então, é aniversário da minha filha, ela pediu um presentinho, pintar o quarto dela. Você imagina a cara cheia de tinta que eu tô. Então eu tô gravando aqui no meio do fuzuê aqui. Então é por isso que eu não apareci, mas amanhã tô aqui de volta com vocês, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.